Oi, gente, tô de volta. Eu sou a Aline Melo Brentegani, sou a criadora do canal lá no Instagram, Vida Sistêmica. Lá e aqui e no Spotify eu falo com você sobre como aplicar a visão sistêmica trazida aí por Bert Hellinger na nossa vida, nas mais diversas áreas. Nesse mês de maio a gente está falando sobre o tema mãe. A gente começou falando sobre como tomar a mãe, como tudo começa na mãe, e agora nós vamos falar sobre uma realidade que acontece muito na nossa vida, que é o movimento interrompido com a mãe e a separação da mãe. Bom, primeiro eu preciso contextualizar para você o que é o amor interrompido. Bert Hellinger traz nos seus estudos, no seu desenvolvimento das constelações familiares, que por algum motivo onde o bebê de aproximadamente até os 5, 7 anos aí na primeira infância sofre um trauma de separação da mãe, especificamente da mãe. Existe também esse movimento com os pais, mas mais especificamente com a mãe. Quando ele é interrompido, que esse amor corra o seu fluxo em direção à mãe, seja porque ele foi abandonado, ele foi colocado em adoção, ele ficou doente, precisou ser internado, essa mãe precisou ser internada, ou fez uma viagem, algo aconteceu na vida daquele bebê, onde ele, quando chama a mãe, quando precisa da mãe, não encontra. E a esse movimento onde ele chama a mãe, chora, pede por essa mãe como um bebê, como uma criança na mais tenra idade, e não recebe, não encontra a mãe, ele tem uma decisão interna de desistir de chamar essa mãe. Ele simplesmente vê que aquele movimento dele de clamar pela mãe não traz resultado, então ele decide internamente em desistir desse contato com a mãe. Mesmo que depois ela volte, ela saia, ela volte da viagem, ela melhore, ela aconteça qualquer outro movimento que ela volte, internamente essa criança já decidiu que não pode contar mais com a mãe. Ela não sabe quando isso vai acontecer de novo, ela não tem esse vínculo, se quebrou, e ela leva isso durante toda a vida. Isso é visto e percebido em nós adultos, principalmente no medo que a gente tem de nos relacionarmos, na dificuldade que a gente tem em criar vínculos e laços com as pessoas, principalmente nos relacionamentos. Isso se mostra quando a gente não confia nas pessoas, a gente tem o intuito de se entregar, de confiar, de estabelecer essa relação, esse vínculo, essa parceria, mas a gente tem lá no fundo um medo de que vamos ser abandonados de novo. Esse é um movimento muito complexo, muito difícil às vezes de ser até visto nas terapias ou inclusive na constelação familiar, e tem aqui um ponto chave da cura desse movimento que é apenas possível curar este movimento quando o filho, a filha decidem efetivamente dar uma nova chance de se reaproximar da mãe. Numa constelação presencial, a mãe apenas espera de braços abertos e o filho vem lentamente, criando novamente o vínculo e a confiança de se deixar cair nos braços da mãe. Né? Isso é um movimento que para nós adultos é algo muito difícil, porque a falta que essa mãe fez, o que a confiança nessa mãe fez, deixou marcas profundas, deixou questões muito profundas. Então, quanto mais velhos a gente fica, mais difícil é que a gente volte a confiar na mãe. Só que isso tem uma representação imprescindível na nossa vida. A gente também não consegue confiar em outras pessoas, em outros relacionamentos, e a gente vive então esse movimento interrompido. A dor da separação e do desamparo, né, que a gente tem com essa mãe, quando a gente não pode ir até ela, é uma decisão interna de sofrimento, né, e de distância dessa mãe. Nós filhos, a gente tem
um acordo, um pacto com a gente de que para a gente não sofrer aquilo de novo, para que isso não aconteça de novo, a gente então se afasta da mãe. A grande questão aqui é que a separação da mãe, ela é a separação da nossa vida, da nossa força vital. E sem que a gente conscientemente faça esse retorno, mesmo que vagaroso, à nossa mãe, às imperfeições dessa convivência dessa mãe e de nós como filhos, a gente também fica estagnado na vida, a gente não consegue ir para o sucesso. É como se a gente ficasse num limbo, num meio a meio aí entre o pai, entre nós e a mãe. Para superar todo esse trauma, esse medo, a gente precisa então voltar à nossa infância, voltar nos conectar com a nossa criança ferida e dizer internamente: agora, mamãe, eu posso fazer esse movimento de volta a você. Agora eu entendo que algo aconteceu que você não pôde estar disponível, mas que o seu amor por mim permanece. E eu peço sua permissão para acessá-lo novamente. Quando a gente consegue fazer esse movimento, finalizando aí esse sofrimento, essa dor, esse trauma, a gente volta a ter o fluxo do amor, o fluxo da vida passando por nós, pelo nosso coração, pela nossa mente, pelas nossas atitudes, pela nossa voz, pelo nosso comportamento. E aí sim a gente pode deixar de estarmos paralisados em relação à vida e tudo que aconteceu. Não é um movimento fácil, é um movimento que eu posso te ajudar nas constelações familiares. Você pode procurar também a ajuda nas constelações familiares, porque ele é realmente um retornar passo a passo para o colo da mãe e o amor e o fluxo de amor de vida que vem dela. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário tanto aqui no YouTube ou no nosso Instagram. E qualquer dúvida também que você ficou, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te responder e a gente conversar sobre isso, tá bom? Nos vemos no próximo podcast. Até mais!